Comecemos pelas perguntas fáceis. Começo pela pergunta da Marta de Lacal, que me parece a mais fácil. Quer dizer o seguinte: não penso. E, como disse, quando concorri em 2007 à Câmara, para um mandato curtíssimo de 2 anos, concorri numa lógica que só fazia sentido, na única lógica que fazia sentido, que era na perspectiva de 2 mais 4 anos. Portanto, só sou candidato à Câmara de Lisboa, não serei candidato a mais nada, não serei candidato a deputado, não serei candidato a nada, serei candidato à Câmara de Lisboa. Os lisboetas decidirão se ganho ou se não ganho, mas é a única cargo a que sou candidato e que exercerei nos próximos anos. Segunda pergunta, também simples, aparentemente simples, porque era resposta de sim ou não. Eu responderei sim ou não, embora também já percebi que é daquelas perguntas fatais, porque se responde sim, a resposta é má. Se responde não, a resposta também é má. Mas responde-lhe não. Obviamente acho que não. Agora, há um pequeno problema, que é o seguinte: a lei não permite à Câmara remover a propaganda dos partidos no dia a seguir às eleições. A lei prevê um complexo processo de notificação para audiência prévia, fixando um prazo para os partidos querendo removerem por si a propaganda, findo o qual, se não o tiverem feito, pode então a Câmara proceder à remoção, debitando a cada partido o custo dessa remoção. Portanto, a resposta é não, mas a juiz irá do processo. Outra questão que tem a ver com Frente Ribeirinha. Bom, o acordo foi assinado em janeiro de 2008 entre o município e o Estado. Até o momento, transferência, até agora não ocorreu relativamente a 1 centímetro quadrado. O que aconteceu foi o desenvolvimento de um processo que foi complexo. Como é sabido, o decreto-lei que permitia, que regulava esse processo de transferência, teve algumas vicissitudes e levou algum tempo a ser produzido e a entrar em vigor. Depois, esse decreto-lei exige um conjunto de atos que o Governo tem vindo a praticar. Uma resolução do Conselho de Ministros, um decreto, uma avaliação dos custos, e neste momento o que eu posso dizer é que já chegámos a acordo com o Porto de Lisboa sobre o montante do custo dessa transferência e sobre o modo de pagamento dessa transferência. E ainda ontem, o Sr. Ministro das Obras Públicas teve a gentileza de me dizer que está iminente a concretização dos autos de transferência para Lisboa. O que posso dizer, de qualquer forma, é o seguinte: dos 29 quilómetros de Frente Ribeirinha, da cidade de Lisboa, 82% são geridos diretamente pela APL. Quando o acordo for integralmente cumprido, reduziremos para 43% a área sob gestão da APL, ficando o resto da área liberta para ser devolvida aos lisboetas, para ser gerida pelo seu município. Questões colocadas pelo Sr. Dr. Luís Brito Correia. Primeiro, dívida. Nós temos que, na categoria dívida, distinguir diversos tipos de dívida que o município tem. O município tem uma dívida de cerca de 1.000 milhões de euros de dívida estruturada, que resulta essencialmente do financiamento para o programa de erradicação das barracas e que foi contraída ao longo da década de 90 e que permitiu a erradicação das barracas de Lisboa. Essa é uma dívida muito avultada, mas é uma dívida que não suscita problemas de gestão ao município. É uma dívida estruturada há 30 anos, o município tem vindo a amortizá-la, nunca teve atrasos no pagamento dessa dívida e, portanto, essa dívida até tem vindo a diminuir. Situação inversa é o que ocorreu com a dívida comercial. A dívida comercial era, em 2001, de cerca de 75 milhões de euros. E, no dia em que nós tomámos posse, já ia em 360 milhões de euros. E temos vindo agora a reduzi-la, está nos 150, e quando a Assembleia Municipal aprovar a nossa adesão ao programa do Governo de pagamento a tempo e horas,
que no caso de Lisboa elegeu 130 milhões de dívida elegível para esse programa, nós ficaremos praticamente sem essa dívida comercial e é um problema que fica absolutamente sanado. O que é que aconteceu com essa dívida comercial? Com essa dívida comercial aconteceu o seguinte. Nós temos um problema estrutural nas finanças da Câmara de Lisboa. Nós perdemos 300 mil habitantes em 3 décadas, perdemos milhares de empresas e milhares de postos de trabalho. E isso significou um congelamento nominal da receita. Nós hoje temos, em termos nominais, a mesma receita que tínhamos há 10 anos atrás. O que aconteceu foi que o município foi se endividando, foi contraindo na banca dívida de curto prazo para manter um nível de atividade que já não era sustentável pelo nível da receita que tinha. Isso acabou, e bem, quando a doutora Manuela Ferreira Leite, então Ministra das Finanças, impôs a primeira restrição à contração de empréstimos na banca. E o que é que aconteceu nessa altura? Não aconteceu o que aconteceu nos outros municípios. O que é que os outros municípios fizeram? Foi-lhes cortado o acesso à banca, reduziram a despesa para não se endividarem junto dos fornecedores. O que é que aconteceu no município de Lisboa? Uma gestão absolutamente irresponsável, que, tendo deixado de se poder financiar na banca, passou a financiar-se nos fornecedores. E por isso a dívida passou a ser... entramos numa lógica de dívida crescente aos fornecedores. Foi o que aconteceu no município de Lisboa. Como é que isto acabou? Acabou da forma que o Sr. Doutor, aliás, bem conhece. Orçamento de 2008, corte de 345 milhões de euros na despesa do município. Foi um corte de 345 milhões de euros na despesa do município. Foi duro? Isso foi duro. Esses 345 milhões de euros faziam falta? Pois faziam. Olha os buracos que andámos a tapar este ano, podíamos ter tapado o ano passado. As melhorias na limpeza que estamos a conseguir introduzir agora, podíamos ter começado a introduzir o ano passado. Que se podiam ter feito grandes obras. Isso podiam ter feito grandes obras. Agora, uma coisa era simples. Se tivéssemos prosseguido nessa rota, a dívida comercial não só não tinha reduzido, como teria continuado a aumentar. Portanto, isso quanto à dívida. Segundo lugar, túnel do Marquês. Ainda bem que me pergunta, porque muita gente... Creio que foi, aliás, aqui no almoço no American Club, que um anterior convidado se interrogava porque é que o túnel do Marquês não estava concluído e até admitia a hipótese de ser por birra. Estão enganados. Primeiro, eu não faço birras. Segundo lugar, quem me dera a mim poder já ter acabado a obra do túnel do Marquês. Era a melhor homenagem que, aliás, podia prestar a quem o construiu, sob a direção do professor Carmona Rodrigues. Agora, a questão do túnel do Marquês traduz-se no seguinte facto. É que o túnel do Marquês, a Câmara não pagou. Não pagou a obra do túnel do Marquês. E foi aberto um contencioso pesado com os empreiteiros. E esse contencioso gerou uma decisão de um tribunal arbitral que condenou a Câmara a pagar 23 milhões de euros do túnel do Marquês. A Câmara não se conformou com essa decisão do tribunal arbitral e impugnou essa decisão. E houve diversas tentativas de negociação com o consórcio. Posso, aliás, dizer que com uma das empresas do consórcio chegámos a acordo, com outra empresa inviabilizou o acordo, e por isso não podemos pagar ainda os 23 milhões de euros que a Câmara deve, ou melhor, que os empreiteiros entendem que deve e que nós impugnamos. Mas o montante em dívida a Câmara ainda não pode pagar por falta de acordo. E sem esse acordo e sem esse pagamento, os empreiteiros, que são donos do contrato, recusam-se, como é compreensível, a concluírem a obra. Portanto, essa é a razão pelo qual a obra não está concluída. É que há pessoas que acham que as obras é só uma coisa que se lança. As obras é só algo com quem uma pessoa aparece fotografado. Mas as obras não são isso. As obras começam por ser um projeto. Depois tem que ser concursos. E depois há uma coisa fundamental, é que as obras custam dinheiro e têm que ser pagas. Quer dizer, é um hábito que as pessoas têm que ter. Quando falam em obra,
em obra devem depois pegar no lápis, na caneta e na máquina calculadora a dizer temos dinheiro ou não temos dinheiro. Porque isto dizer que se faz obras e deixar as contas para os outros pagarem é um hábito um bocado triste. Há um Presidente de Câmara, que é o Presidente da Câmara do Porto, o Rui Rio, que perante uma circunstância destas, uma vez, aliás, teve uma frase boa. Quer dizer, não, quem faz a obra é quem a paga. E isto devia ser muito inspirador para muitas pessoas, que, pelos vistos, ainda não aprenderam bem a lição, mas que já tiveram tempo, andando por aí, de aprender a lição.